Pior que o empate. Pior que a arrancada do Grêmio sem vitória, César, no Campeonato Brasileiro, pelo menos na minha compreensão, é que nos 2 empates que o Grêmio teve, o adversário esteve muito mais próximo da vitória que o time do Grêmio. E o Thiago Nunes não enxerga isso. Pois é, Meneghetti, me parece que essa é a pior das notícias que a gente pode ter. É exatamente isso. O Grêmio tem 5 jogos e em nenhum dos jogos o Grêmio foi melhor. O Grêmio perdeu para o Sport, o Grêmio perdeu para o Ceará, o Grêmio perdeu para o Atlético Paranaense, o Grêmio empatou com o Santos, o Grêmio empatou ontem com o Fortaleza e não foi melhor nunca. São 10 tempos e 10 tempos de um time que foi dominado. Ontem foi constrangedor o domínio. Aí vai se dizer, mas o Grêmio perde chances. Perde, tem que perder, tá jogando em casa contra o Fortaleza. Tem que perder chances, tem que perder oportunidades de ganhar. E aí a gente vê, depois do jogo, uma leitura diferente. O treinador do Grêmio ontem, Meneghetti, pediu calma e sorte. Eu não tenho calma. E eu também não tenho sorte. Então eu não vou entrar nessa. Quem teve sorte ontem foi o Grêmio. Vocês estão vendo o lance em que o Rafinha tirou da linha do gol. Depois vocês vão ver um lance que o goleiro defende um pênalti e no rebote não tem goleiro e o atacante, o senhor Pikachu, chuta com o tornozelo para fora. O Grêmio tem qualidade? Tem. O Grêmio gasta 3 vezes o que gasta a equipe do Fortaleza. Ou seja, eu não estou nada contente. Minha segunda-feira não está legal e eu preciso ganhar quarta-feira, porque eu comecei a ter medo, sim, do pior. O Grêmio não tem espaço para estar onde está. Não tem. A culpa, Meneghetti, eu boto em todo mundo. Essa enquete que a gente criou, a culpa é de todo mundo. Por quê? Porque quando troca o treinador, o que tu espera? Bom, agora vai, porque o problema era o treinador. Agora, eu olho também para o grupo de jogadores. Começo a olhar. Os jogadores do Grêmio estão deixando a desejar, o Grêmio precisa jogar mais. Mas o treinador não escolheu bem. Não interessa. Não pode ser pior do que foi nesse início de campeonato. Pior início, Meneghetti, desde os piores momentos do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Jogo estranho, onde o Grêmio poderia, inclusive, ter vencido. O que é um jogo estranho? Jogo estranho é aquilo que aconteceu ontem. É só tu pegar e assistir olha o jogo. pra tela, olha pra tela, a gente vai ver. Jogo estranho. Se tu fizesse todo um estudo para contratar um comentarista e a primeira frase que ele faz depois de um jogo como esse é um jogo estranho. Vai, Vaguinha, vai, Vaguinha. Tá brabo, Vai, cara. Vaguinha. O Cedra fez praticamente um programa na abertura. Ele tá Poderia, bravo. inclusive, ter vendido um espaço comercial ali, um merchan, mais um break, né? Então, Vaguinha, vai. Tu quer usar o meu espaço, a gente negocia. Tô te achando muito bem humorado num dia tão ruim Então pra faz mim. um canal no YouTube para avaliar o comportamento da imprensa, já que tu gosta. Vai, Vaguinha. mau Vamos gosto ao que também. interessa. Vamos lá. O Grêmio poderia ter sofrido, inclusive, uma goleada, mas poderia ter vencido o jogo, porque o Fortaleza não aproveitou as chances que teve. Então, por isso o jogo estranho, tu entendeu, César? Por isso. Não. Agora, o que a gente tem que avaliar? A gente tem que avaliar como foi que aconteceu todo esse jogo estranho. O Grêmio foi inferior ao Fortaleza. E o Thiago Nunes, quando ele vai para a entrevista coletiva, ele vai para um discurso externo, para um discurso de tentar convencer o torcedor do Grêmio. E há um menosprezo por parte de dirigentes, de técnicos, em geral, não especificamente do Thiago Nunes, né? Menospreza a capacidade de inteligência do torcedor. Quando ele diz que falta sorte, ele acha que o torcedor está fazendo o quê? Um churrasco na hora do jogo? Tá brincando no Boa celular? ideia, melhorem. A ideia Mas é boa. não é. É que assim, o que o torcedor está vendo é o que a gente está vendo. Nos 2 jogos que o Grêmio empatou, o Grêmio poderia ter perdido o jogo. Aliás, deveria ter perdido o jogo. Deveria ter perdido o jogo. E hoje estaria com 0 ponto no Campeonato Brasileiro. E o Grêmio tem, na verdade, o Grêmio tem sorte. O Grêmio teve sorte. Porque a CBF adiou o jogo contra o Flamengo. Que também não tá essas coisas assim. Mas a tendência é o Flamengo ganhar do Grêmio hoje. Então o Grêmio teve sorte. É isso. O Grêmio teve sorte até aqui no Campeonato Brasileiro. Gostei do tendência. E precisa mudar urgente. Gostei Precisa do mudar tendência. urgente. Tendência é o Flamengo ganhar. O Grêmio não ganha de ninguém. Tu vai dizer que a tendência é o Flamengo ganhar do Grêmio? Para com isso, Vaguinha. JB, eu quero te ouvir. Baldassi está congelando de frio. Largou a camisetinha dele lá hoje. Ele meteu um edredom. Na praia não tem praia, meu parceiro. Na praia é tudo retão, assim, ó. Nordestão pega.
Olha só, Meneghetti, vamos lá. Na minha visão, não foi necessariamente o Fortaleza melhor do que o Grêmio. Eu acho que foi um jogo de igual para igual. E esse é o problema. O Grêmio não pode fazer um enfrentamento de igual para igual. Reconhecendo que o Fortaleza e os times, principalmente do Nordeste, que eu adoro, estão muito mais organizados nos últimos anos e fazendo bons enfrentamentos, mas ainda o Grêmio tem a obrigação de ser melhor. Acho que todo mundo concorda com isso. Quando o Vaguinha diz que é um jogo estranho, eu concordo com ele. Porque, de fato, foi uma partida, eu vou pontuar aqui para botar o que eu acho que é estranho. Vou dar um exemplo. O Chapecó começa super mal. E ele tem 2 erros. Um salvo pelo Kahneman, o outro salvo pelo Rafinha. E ele sai completamente inseguro. E o Grêmio não toma gols, por sorte ali dessa situação, por competência dos colegas que salvam ele. Mas ele é o protagonista e defende o pênalti e depois faz uma defesa cara a cara. Ou seja, ele que estava mal passa a ser o herói porque cresce por conta do pênalti defendido. O Rafinha, que tinha salvado lá atrás, acaba cometendo o erro grotesco, o erro grosso, de cobrar um lateral, quase que no pé do jogador do Fortaleza, e aí o Kahneman se vê obrigado a fazer o pênalti. O Diego Souza, que vinha sendo o salvador da pátria do Grêmio, recebe um presente do, até então, há pouco tempo, e muito criticado por mim aqui nesse espaço, o Diogo Barbosa, que nas últimas partidas foi bem melhor, é verdade, mas recebe um presente dele e erra. Primeiro de cabeça, o Felipe Alves defende, e depois erra o gol. Ou seja, o Grêmio teve vilões e heróis completamente distintos nessa partida. Mas teve um cara que manteve a média, Thiago Nunes. Eu não sei o que o Thiago tem, que ele faz os mesmos erros do Renato. O único ponto positivo é que ele custa a metade do Renato, mas não tem a grife, a espetacularidade do Renato Portaluppi, porque os erros são rigorosamente os mesmos. Quando tem que apostar no garoto, o Darlan não sei o que fez no Grêmio. Era para colocar ele, coloca o Lucas Silva. É sempre o veterano. Vocês acham que se repete Baldasso, erro? deixa eu só ouvir o Baldasso, César. Fala, Baldasso. Bom, primeiro é um prazer participar aqui do César Cidade Show, esse programa espetacular na Bandeirantes. Eu queria dizer para você o seguinte, os sinais estão sendo dados. Eu vivi isso no Internacional há pouco tempo. Né? O João Batista Filho faz uma listagem de situações dentro do campo que não se cumprem de acordo com o trabalho do treinador. Nós temos um manifesto, ficando cada vez mais claro, de que os jogadores do Grêmio não estão abraçando a ideia do treinador. E esse manifesto tem como ponto alto o que o Matheus Henrique fez num jogo ali atrás. Tu tem ontem o final de uma partida que o Grêmio está mergulhado numa crise e que o treinador está sendo altamente contestado e não vai ninguém do alto escalão do Grêmio para a coletiva para prestigiar o treinador. Não foi nem presidente e ao que me consta, não foi nem o vice de futebol. Foi um diretor executivo que chegou anteontem e ainda não sabe como caminhar dentro da arena. Então, gente, os sinais estão sendo dados no enfraquecimento de um treinador que não conseguiu implementar o seu trabalho. Eu acho que esse trabalho começa a chegar ao fim. Só lembrando, Meneghetti, depois do Grenal que o Inter perdeu, quem foi para a coletiva foi Paulo Brax. Ou seja, o Baldasso tá fazendo a leitura de que tá tudo se repetindo. Mas até esse ponto não é legal, tá? Só que o Diego Serri que é o diretor executivo do Grêmio, foi apresentado ainda, né? Aí tem um ponto importante, assim, ó. Primeiro, ele sequer foi apresentado e pelo jeito não vai ser, o Grêmio vai colocar ele foi apresentado, né? Ontem, tá. Sim, ele foi. Só que aí tem ontem, quem é que foi dar a coletiva ontem? Tem um ponto, o Diego Serri. Tem um ponto mais que para mim é mais importante. O Diego Serri chegou a 30 dias, 40 dias. O Paulo Brax, eu concordo com a situação do Vaguinha, mas ele já estava aqui há bem mais tempo. Ele está desde o começo da gestão. Então, ele pelo menos vivenciava um pouco mais o clube do que o Diego Serri. Eu só quero só o seguinte, a figura política do Grêmio, que seria o presidente Bolzan ou Marcos Hermann, eles não falaram ontem, né? Não. Eu vou manter aqui a mesma régua. Eu uso a mesma régua. Posso ser colorado, mas a minha régua para avaliar o Grêmio Internacional é a mesma. Se eu critiquei o Internacional em momentos importantes e de dificuldade, porque o João Patrício ou o presidente Barcelos não falaram, faço aqui agora a mesma crítica à direção do Grêmio. Ontem tinham que ter falado. 5 jogos, lanterna do Campeonato Brasileiro, aproveitamento de 13%. 3 jogos em casa, hein? É um detalhe importante. Eu sei que não tem torcida. 3 em casa, 2 fora, contra uma equipe de mesma grandeza. Vamos dar uma forçadinha no Santos, tá? Contra uma equipe de mesma grandeza, o Grêmio fez 2 pontos em 15. Ontem era obrigação do dirigente político falar. Eu tenho uma leitura. Ontem Marcos Hermann ou o presidente Bolzan deveriam ter falado. Talvez, gente, talvez. Porque é tão óbvio isso que o Meneghetti está dizendo, é tão óbvio. E com dirigentes tão experientes que o Grêmio tem, como Romildo Bolzan e Marcos Hermann, que me faz pensar que daqui a pouco eles tentaram passar um recado ao Perfeita leitura. O Baldasso hoje está surpreendentemente bem falando no de Grêmio, programa. O Baldasso é maravilhoso. Bem demais. O Baldasso para falar de Grêmio, ele é especialista. Se ele abrir um canal no YouTube, Fabiano Baldasso falando de Grêmio, ele vai ficar explodir. Daí multimilionário, ele já é multimilionário. Não, ele tá a leitura dele é perfeita. E o César podia fazer, né? César Dias falando de Inter. César, ele já tem. O César já foi dirigente de futebol. Essa leitura é perfeita, César.
Tu não vai para a entrevista coletiva para não prestigiar publicamente um técnico que está a perigo.